Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bica e falo hoje dos estúdios da TV Santa Maria, neste que é o episódio número 37 do Horizonte Agrocast. E antes de mais nada, claro, vou cumprimentar o nosso anfitrião, Pedro Rocha Marques. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, Guilherme. É uma grande honra estarmos aqui gravando mais um episódio desse projeto que tanto nos encanta e de tantas repercussões e trocas de ideias que acabamos tendo, seja por via de redes sociais ou mesmo presencialmente, buscando ampliar os horizontes de quem assiste e quem escuta. Um grande abraço, meu amigo. Abraço, saudades. Inclusive, pedir desculpas à nossa audiência. No último episódio, eu deixei o Pedro sozinho, eu tive outro compromisso. Não consegui, infelizmente, acompanhar o Pedro, mas com certeza ele matou a pau, Fiquei com medo só de tu achar que não precisa mais de mim, Pedro. Tu fez sozinho ali. Fica tranquilo. Mas quase. Maravilha. Cumprimentar também o nosso convidado de hoje, o zootecnista e professor Paulo César de Fátio Carvalho. Seria assim mesmo com essa pronúncia italiana, professor? Fátio? 2 Cs? Ou mais comum o fácil mesmo? Pronúncia irrepreensível, perfeita. Muito obrigado, perfeito. Ele será responsável pela abordagem do tema Sistemas Integrados, como a pecuária pode ser sustentável e rentável. Como vai, professor Paulo? Seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Muito obrigado, agradeço o convite, agradeço a possibilidade de estar com vocês nesse episódio. Muito obrigado. Perfeito. Muito bem, antes da gente começar o nosso bate-papo, aqui no episódio número 37 do Horizonte Agrocast, eu quero, em nome da Pecuária PRM, cumprimentar os nossos parceiros. Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino, nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E, claro, Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. Deita aqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Sempre lembrando que o Horizonte Agrocast tem novos episódios toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da Clarinet, ou seja, canal TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande, e também em sistemas de IPTV. E claro, vou aproveitar aqui um momento para fazer o convite para vocês. Não esqueçam de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, que é onde a gente coloca os fragmentos, os cortes daquilo que aconteceu nos episódios inéditos. Sistemas integrados, como a pecuária pode ser sustentável e rentável. Por favor, Pedro, antes da gente começar, antes de eu dar aqui o currículo do nosso convidado, explica pra gente o porquê do tema e por que o professor Paulo foi escolhido para falar sobre isso hoje. Perfeito. Contextualizando um pouco a realidade do Rio Grande do Sul e a conjuntura atual que estamos hoje, passamos aí por os últimos, até 3 anos atrás,
uma euforia no modelo, no sistema soja, né? No sistema de coxilha, inclusive saindo da região seguindo na região do Planalto, mas migrando para a região do Rio Grande do Sul, da metade sul do Rio Grande do Sul. Nisso ocorreram 3 estiagens subsequentes e essa euforia diminuiu. Com isso, mais importante se tornou a presença da pecuária nesses sistemas, seja por questão econômica, mas principalmente por questão de sustentabilidade desse solo, né? Em virtude disso, baseado nesse cenário de que uma monocultura somente baseada em grãos, ela, além das características de solo, de sustentabilidade de sistema e sustentabilidade econômica, a gente pode notar que é fundamental a pecuária integrar com esses sistemas. Então, em virtude disso, esses sistemas integrados, e o professor Paulo Carvalho, ele é uma autoridade nesse assunto, aonde tem um dos trabalhos, aonde foi a primeira vez que eu tive contato, quando eu estava na graduação ainda, na questão de programas integrados, que é na Fazenda Cerro Coroado, e aonde é um trabalho já... Está completando quantos anos, professor, esse trabalho na Cerro Coroado? 25 anos. 25 anos de dados muito sólidos, aonde qualquer hipótese na qual é levantada sobre compactação, pastagem não dá para ser integrada com soja, a questão de altura de manejo dessa pastagem e a influência sobre a questão de invasoras que podem ter na cultura subsequente. Então, praticamente, entre aspas, né, é uma bíblia dos sistemas integrados, os relatos desse trabalho. E o professor Paulo Carvalho, ele, além de estar na academia, é um professor que está em contato direto com o mercado, está na propriedade. Então, vai ser um daqueles episódios, Guilherme, que vai faltar tempo para tanto conhecimento, que a hora que o homem começa a falar a IA sente inveja da quantidade de conhecimento e aporte que esse grande mestre tem. Passa a bola para ti, meu amigo. Maravilhoso. Bom, então... vamos apresentar oficialmente o nosso convidado de hoje, professor Paulo César de Fátio Carvalho, é zootecnista formado pela Unesp, com mestrado em plantas forrageiras pela URGS e doutorado em produção animal também pela Unesp, com realização da tese no INRA, da França. É professor titular da URGS, vinculado ao Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, líder do grupo de pesquisa em ecologia do pastejo da URGS, é referência nacional e internacional em estudos sobre manejo de pastagens, integração lavoura-pecuária e ecologia do pastejo. Já publicou mais de 300 artigos científicos, orientou dezenas de mestres e doutores e participa ativamente de projetos de pesquisa no Brasil e no exterior. A atuação do professor Paulo Carvalho conecta ciência e prática de campo, colaborando diretamente com produtores, consultores e instituições de pesquisa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Horizonte Agrocast, professor Paulo Carvalho. E aí, Pedro, devolvo a bola para ti. Por favor, faça a primeira pergunta para o professor Paulo Carvalho. Beleza. Primeiramente, professor, muito obrigado pelo convite e disponibilizar seu tempo num sábado pela manhã. E gostaria, baseado no modelo que a gente vem conversando do Horizonte Agrocast, gostaria de que os nossos ouvintes conhecessem um pouco melhor a história do professor Paulo Carvalho, desde quando começou a graduação e até a sua formação, para que a gente conheça melhor a sua trajetória. Por quê, professor? A gente acredita que muito do caminho profissional no qual cada pessoa opta por seguir tem a ver com a sua trajetória anterior, né? Os caminhos que seguem. E isso também, queira ou não, acaba... além do senhor ser uma autoridade e muito respeitado em relação ao conhecimento, é que conheçam a pessoa, Paulo Carvalho, que é muito gentil e formou uma série de pessoas e está formando ainda. Então, é importante que conheçam essa grande genuinidade, essa pessoa genuína que o senhor é. Então, acho importante contar um pouco da sua história e trajetória pessoal, por favor, professor. Ok, Pedro. É uma vida, uma história simples, né? Não tem nenhum glamour nisso. Mas ela inicia em São Paulo, que é a origem da minha família, tá? Produtores de laranja,
Meu avô se saiu muito bem naquela década de 70 e uma propriedade de gado em Mato Grosso. E nesse contexto, meu pai me mandou fazer zootecnia, numa época em que os filhos obedeciam aos pais. E eu já tinha... Meu pai é engenheiro civil, né, uma família grande, mas eu já tinha tios veterinários, outros agrônomos. E meu pai acreditava que a zootecnia era a profissão do futuro e que eu deveria me formar para cuidar da fazenda lá do Mato Grosso, que é lá perto de Cáceres. Foi nesse contexto, então, que eu fui fazer a zootecnia na Unesp, lá em Jaboticabal, no interior de São Paulo. E no final da minha graduação, 2 meses depois de graduado, o meu avô faleceu, né? E aí começou, provavelmente, uma história que muitos já experimentaram, né? De problemas aí do espólio da família, que durou 19 anos. E, obviamente, que não esperava que durasse tanto, mas já vislumbrava que ia ter problema. E eu comecei a fazer o meu mestrado. E naquela época, né, tinham 3 grandes referências da área de pastagens, que é o que eu tinha me interessado na graduação. 3 grandes referências que era, exceto Jaboticabal, era Piracicaba, era Viçosa e era Porto Alegre, né? Então eu vim para a Federal do Rio Grande do Sul, já porque meu pai tinha amizade com a família Garcia de Garcia desde os anos 60, e eles me apoiaram bastante na minha chegada do mestrado aqui. Fiz o mestrado, naquela época durava 3 anos o mestrado, e terminado o mestrado, e ao longo do mestrado, sempre em contato com a família Garcia de Garcia, semanalmente, almoçando na casa deles e contando o que eu estava vendo no Departamento de Plantas Forrageiras da Federal do Rio Grande do Sul. Ao final dos 3 anos, obviamente, não tinha resolvido a questão lá da familiar, e eles me convidaram para trabalhar nas propriedades deles. Então, com isso, eu também explico como que eu fiquei com um pé no Rio Grande do Sul, né? Eu comecei a trabalhar nas fazendas. Naquela época tinham 12 fazendas no Rio Grande do Sul e no Uruguai. E a minha esposa era veterinária na época das cabanhas de Ile-de-France e de Suffolk. E por essa razão, então, eu fiquei, né, bastante conectado, por assim dizer, com o Rio Grande. Depois saí para doutorado, obviamente, depois de 3 anos trabalhando no campo, saí para doutorado, que vislumbrava essa carreira acadêmica, né? Foi quando eu voltei para São Paulo, mas fui fazer a tese na França. E ao final do doutorado, já em 1997, na sequência, houve a abertura de concurso na vaga do professor Marasquim, né, um ícone da área de pastagens, lá do Departamento de Plantas Forrageiras, e naquele mesmo ano, então, eu tive sucesso no concurso e entrei em outubro de 1997. Desde então, eu estou no Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia lá da URGS. Então, essa convergência, né, de ter trabalhado no campo, ter conhecido a minha esposa, veterinária nas cabanhas da Cerro Coroado, e do fato do acontecido com a minha família, isso tudo me levou para a vida acadêmica, tá? Que estou aí perto de completar 30 anos desde então. Que beleza, professor. Professor, e o interesse, bom, agora todo mundo conheceu a trajetória e eu acho que é muito legal isso, porque a gente entendeu os caminhos e todo mundo passou por isso. Quando está lá com seus 17, 18 anos, tem um plano de vida, né? E a vida normalmente vai nos guiando e a gente vai para outro. Não quer dizer que hoje não é um plano de vida que a gente se orgulha, e tenho certeza que o professor Paulo Carvalho sim se orgulha do que vem construindo. Professor, e aí, bom, entrou na URGS, e aí, por que trabalhar com pastagem? Por que entrar nesse tema? Eu tinha sido despertado para essa área na graduação ainda, Pedro,
por influência do meu orientador de graduação, que, assim como o Marasquim, tinha feito doutorado na Flórida, na Universidade da Flórida, sob orientação do maior ícone de pastagens do século passado, que foi o Dr. Gerald Mott. E então, na graduação, eu já fui picado, né, pela mosca das pastagens, e tinha assim, um interesse muito grande. A gente tinha que fazer trabalho de pesquisa na época, né, na graduação, e eu fiz com leguminosas forrageiras. E quando eu vim para o Rio Grande do Sul, eu descobri o mundo das pastagens nativas e das pastagens temperadas, que eu não conhecia, né? E aquilo me deu uma amplitude de visão e de experiência na área de pastagens. Na época que eu estava trabalhando na Cerro Coroado, naqueles 3 anos, eu plantei 11 mil hectares de pastagens durante aquele tempo, né? E então sempre fiquei vinculado a essa temática, né? E ela é uma coisa assim, dentro da área de zootecnia, ela é muito interessante porque ela transita em várias sub-áreas, porque envolve solo, né? Porque envolve ecofisiologia vegetal, porque envolve animais, nutrição, envolve clima. É uma das áreas mais desafiadoras, eu diria, da produção animal e da zootecnia, porque ela envolve vários componentes desses que eu falei, né? Então é desafiador do ponto de vista de manejo e de conhecimento. Legal. E professor, bom, aí decide, a partir das experiências, vão plantando 11 mil hectares de pastagem. A gente sabe que estando, quando a gente tem contato com o campo, né, ao contrário de o cara ter certeza de tudo, mais dúvidas surgem, né? Quanto mais se anda no campo, mais dúvidas, porque, queira ou não, a pastagem, a fazenda, as pessoas que estão na fazenda, todas são organismos vivos, né? E estão sempre em mudança, e a gente nunca tem a certeza de que o que a gente está fazendo vai ter a resposta, porque também tem um fator que cada vez muda mais, que é o nosso clima, né? Então isso vai mexendo e em virtude disso, quem é o perfil de ser interessado, curioso, inquieto e internamente insatisfeito, que é o seu perfil, e podendo ter uma grande equipe de estudantes e uma estrutura como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, permite que essas dúvidas elas sejam formalizadas em estudos, métodos e soluções para o campo, né, para que a universidade possa testar essas hipóteses e sim, quando essas hipóteses estejam, na sua maioria, validadas, o produtor poder utilizá-las. Baseado nisso, professor, eu acho fantástico toda essa sua trajetória. O senhor trabalhou bastante com pastagem. Numa região, explica para quem não sabe aonde a Cerro Coroado está localizada, porque também a gente vai entrar num outro assunto que o senhor aborda bastante. Eu acho que cabe a gente fazer uma provocação para quem está nos escutando. Eu acho que a sua colocação vai no alvo, Pedro, no sentido de que fazer ciência é fazer perguntas, mas as perguntas elas têm que ser apropriadas, né? Eu tive, primeiramente, quando eu era moleque ainda, que eu ia com meu pai lá na fazenda lá do Mato Grosso, né? E numa época que a coisa era meio selvagem, né? Depois de Cuiabá era tudo estrada de chão, né? É uma estrada até Porto Velho e abrindo fazenda, né? No início sem energia e aquelas coisas todas, né? Aquela é uma propriedade de 22 mil hectares. Então, tenho dali uma origem de uma série de perguntas que tenho até hoje, e depois uma fase riquíssima justamente na experiência de trabalhar junto com a família Garcia de Garcia, que naquela época tinha propriedades desde aqui na volta de Porto Alegre, né, eram 3 propriedades, e isso passava por Cachoeira, São Gabriel, Tupanciretã, Itaqui, Santo Antônio das Missões, Rosário, Livramento e Jaguarão e Uruguai, e 3 e outras no Uruguai. Então isso me permitiu, né, além de conhecer quase todas as estradas de chão do Rio Grande do Sul naquela época, no início dos anos 90, eu ter uma amplitude, né, de solos e de fisionomias, né, das mais diferentes, que
de novo, dali sai uma série de conjuntos de perguntas também, né? Que a gente depois resolveu resolveu trabalhar no momento da academia. Um desse típico que você perguntou é o experimento lá de Tupanciretã, justamente da fazenda do Espinilho, que está com 25 anos, né? A pergunta se os animais compactavam o solo ou não, né? Se prejudicavam a soja, é justamente daquela época. E nós, no momento da academia, nós traduzimos isso em ciência, né? Em experimentação científica, né? E por último, para completar esse contexto, né? Eu tenho já há quase 12 anos trabalhado de forma muito próxima com o Sebrae, né? E antigamente com o Senar, no programa Juntos para Competir, onde hoje esse programa já atendeu 4.000 propriedades rurais, já agora de um perfil de pequena propriedade, e muitos produtores de leite dentro desse conjunto. Alguns de integração, né, uns 500 aí mais ou menos de integração, e outros de leite, da onde continuam as perguntas vindo para nós na academia, né? Então a gente esse é o conjunto, né, de experiências que são transformadas em perguntas e hipóteses na academia, e que a gente vem trabalhando desde então, e tem um contínuo processo de trabalho na medida em que essas perguntas se aproximam do infinito, né? As que vêm, né, de origem rural. Mas essa é por assim dizer, a cachaça, né, do trabalho, né? Ele não vai terminar nunca, e o desafio é o número de degraus dessa escada que a gente consegue subir dentro de uma trajetória profissional equivalente a uma vida. Muito bom, professor. E baseado, professor, que a gente fez a pergunta dos professores, a gente está vivendo a questão das mudanças climáticas, mas também a gente está mudando, o senhor já há algumas décadas como professor, acredito que também a sociedade vem mudando, o perfil dos alunos vem mudando com a influência das tecnologias cada vez maiores, né? Seja a internet primeiro, depois a IA. Eu gostaria de lhe ouvir como é que é o diagnóstico de um professor que tem contato na graduação, tem na pós-graduação, como é que qual é a leitura que o professor Paulo Carvalho vem fazendo dos alunos atuais agora de graduação e a forma, né, porque queira ou não, o senhor está concorrendo com o ChatGPT hoje na sua aula, né? E aí, como fazer que essa geração que praticamente nasce dedilhando um celular ou olhando um tablet, ela fazer que a sua aula desperte esse interesse. Então, são duas perguntas. Qual é o seu diagnóstico hoje de como vão essas mudanças e como fazer que essa geração se interesse por esse conteúdo no qual o senhor vem trabalhando? Na verdade, para mim é muito simples isso, sabe, Pedro? Da seguinte forma, a questão tecnológica em si são ferramentas, na verdade. Então, existem ferramentas novas, e essas ferramentas são maravilhosas, né? Na minha época de mestrado, aqui em Porto Alegre, eu esperava 3 meses para chegar um volume, né, de um periódico científico da Austrália, sei lá, ok? Para poder ler, né? Então, sim, hoje, por esse exemplo e do que é hoje a difusão de conhecimento, é uma coisa absurda e maravilhosa, certo? Bom, mas ainda é o paper, ainda é o artigo, certo? Ele só vem de uma velocidade de uma forma diferente, ok? Então isso é importante, ou seja, os processos seguem os mesmos, tá? O que muda são as ferramentas. Muito bem. E então nós temos várias ferramentas novas, e isso é maravilhoso. Muito bem. Agora, como é que esses alunos se inspiram, que é a sua segunda pergunta, né? Eles vão se inspirar sempre que a gente conseguir fazê-los entender que aquilo é a ferramenta e aquilo não é o processo. Então, quando eu os levo para o campo para visitar as famílias, certo? As famílias de produtores, aonde os processos ocorrem,
é isso que faz os alunos separarem, né, a beleza das ferramentas com a maravilha do que é o objeto de trabalho, transformar as vidas no campo. Esse sentimento, quando você transforma as vidas do campo de uma família, né, ele não tem como ser reproduzido pelas ferramentas. Tem o contato humano, sem você ver o progresso e o quanto o conhecimento é transformador lá na ponta. Então, é muito simples. Por isso que eu digo para ti, é muito simples, porque basta levá-los na realidade do campo. Claro que muitos são urbanos, cada vez mais. Claro que todos estão dentro dos celulares, mas um celular nunca vai reproduzir o sentimento de um agradecimento, de um reconhecimento de uma família no campo, por você ter ajudado a transformação da vida delas. Incrível. O Pedro parece que... E baseado nisso... Opa. Mundo aí? Sim. Pode começar. Pode falar. Tá, beleza. Fantástico, professor. É muito, muito legal isso. E aí me ocorreu uma frase assim que, mais do que se importar com a conexão 5G, né? Eu acho que cada vez mais é a conexão 2P, né? Entre duas pessoas e, por consequência, a sua família. Porque o senhor falando, e a gente tem a experiência de poder ter essas realizações também, que o quanto esse convívio genuíno e presencial, né, que o nosso negócio, vamos dizer, monitorar uma pastagem, poder fazer uma fazenda resultado, tu tem que ter um contato em loco, né, tem que olhar essa pastagem crescer, tem que medir ela, tem que colocar os animais, ver como é que os animais estão pastejando, e isso para essa geração que acredita que a tecnologia veio para solucionar todos os problemas, ela sim veio facilitar e acelerar o número de tomar decisões na qual a gente tem, mas a questão dos valores pessoais, do olho no olho, do convívio, da disciplina, da transpiração, isso vai seguir tendo, independente da quantidade de tecnologia que a gente venha tendo. Baseado nisso, professor, o senhor comentou que a sua experiência no Cerro Coroado lhe fez buscar o interesse em conhecer melhor as pastagens, e quando o senhor falou de pastagem, o senhor falou também a sua ida ao Mato Grosso com seu pai, e isso também é muito marcado na sua trajetória, a questão de pastagens de clima temperado, mas também uma integração lavoura-pecuária presente, aonde se faz um planejamento forrageiro e se define não somente pastagens de sistema soja com pastagens temperadas de inverno, aveia, azevém e leguminosas. Baseado nisso, o senhor fala também muito de perenes e de verão, capim-sudão. Primeira vez que eu ouvi falar foi numa aula do senhor, durante o mestrado, e para que todos entendam, algum desses trabalhos que o professor Paulo Carvalho fez, que ele falou em gado de leite, e para vocês entenderem a importância disso, foi diminuir a dependência, né, do concentrado, do suplemento, da ração, e diminuir esse custo dessa dieta e aumentar a eficiência. Professor, comenta por que o senhor, primeiro, por que o senhor buscou estudar e entender como aumentar o percentual de volumoso a partir, vindo da pastagem para o gado de leite, e segundo, o senhor é um paulista, nasceu em São Paulo, já gaúcho, e por ir no Mato Grosso também viu algumas variedades de pastagem, inicialmente mais a braquiária, depois foi tendo outras, mas como o senhor conseguiu linkar que no Rio Grande do Sul podia ter braquiária, podia ter perenes, e era importante num sistema de verão, no sistema do Rio Grande do Sul, era importante ter essas pastagens de verão para otimizar resultado e principalmente garantir desempenho constante, eliminando vazios forrageiros. Duas perguntas, a trajetória que o senhor vislumbrou em relação a substituir concentrado por pastagem e a inserção de pastagens tropicais, sejam elas anuais ou perenes, no sistema de produção. Por favor. Perfeito, Pedro. Vou ser uma resposta longa. As perguntas são bastante abrangentes. A primeira delas, sim, a primeira delas, ela tem a ver ainda na minha formação, né? Minha formação era uma formação bastante, vamos chamar assim, produtivista, né? Até o mestrado, né? Até o início do doutorado, inclusive, né?
era muito assim de ganho mediário, de ganho por hectare, né, de adubação e essas coisas todas bastante voltadas à produção em si. Tá? E isso foi rompido por um curso que eu fui fazer no Uruguai, que veio um professor da Universidade do Texas falar sobre ecologia do pastejo. E quando ele veio falar sobre isso, ele abriu um horizonte para mim que eu jamais tinha conhecido, quanto mais explorado, que é a do pastejo no seu ambiente selvagem. Não aquele para em cima de um azevém, para ganhar peso e coisa desse tipo, mas o entendimento do processo da herbivoria. E estava no início de doutorado e me senti extremamente ignorante numa área que eu imaginava ter domínio total. Resultado desses momentos de depressão científica que eu senti naquele momento foi a escolha de fazer a tese na França com o tema de ecologia para entender o processo, não simplesmente recorde de o que ganha mais ou o que ganha menos, e entender o processo. Eu volto da França com o conhecimento que me faltava da parte ecológica do pastejo e entendendo as razões da limitação do processo de pastejo. Que, enquanto no ambiente agronômico e zootécnico só se fala em fibra, em proteína, em metabolismo, digestão, etc., no meio selvagem, né, tudo está relacionado à economia de tempo na obtenção da forragem em pastejo, desde antílopes, gnus, zebras, etc. Então, isso muda a perspectiva, e eu vou chegar no gado de leite para você. Tá? Quando você passa a entender que o teu inimigo é o tempo, é isso que você tem que resolver. O problema não é a proteína ou a digestibilidade, porque isso são concentrações dentro de uma forragem, é só concentração. O problema é capturar e buscar, colher, e a variável tempo é a tua inimiga. Então você passa a entender o processo, entende o seu verdadeiro, entre aspas, inimigo, né? E no gado de leite não tem pior inimigo que o tempo, porque é justamente um sistema de produção que tudo que a gente montou é para tirar o tempo da vaca. As ordenhas, né? Os momentos de ordenha, tudo isso compete com o tempo. Pior ainda, que o resultado disso é um sistema totalmente dependente de silagem de concentrado. Então, nós inventamos, por assim dizer, né, ou descobrimos uma forma, e essa inovação tecnológica se chama pastoreio rotatino, que é uma forma de condução da pastagem, um conceito que a gente diminui o tempo por unidade de aquisição de nutrientes em pastejo, para resolver o problema de todo, vaca, ovelha, o que quer que seja, e principalmente uma vaca de leite. Então, com isso, a gente, no sistema comercial, a gente consegue, ordem de grandeza, sair de 3, 4 quilos de ingestão de pasto e níveis de uso de silagem aí de 18, 20, 22, 24 quilos de silagem, 6, 8 quilos de ração, no sistema de produção de leite, e isso se inverte para 10, 12 quilos de pasto adquirido em pastejo, 5, 6 quilos de ração que permanece, e uma diminuição brutal no uso ou na necessidade de silagem. Então, esse é um ponto que, bom, claro que eu precisaria desenvolver, na verdade, eu dou um semestre, né, de aula para explicar, né, toda a base teórica e os fundamentos que estão por trás disso, mas a lógica, na sua pergunta, sistemas leiteiros, como é que efetivamente a gente diminui a quantidade de silagem? Porque é uma consequência dos animais conseguirem obter muito mais do pasto do que obtinham antes. Mas a filosofia de trabalho, né,
que aí eu vou me referir à filosofia PISA, que é o nosso grande projeto de extensão que eu mencionei, que hoje já esteve em mais de 4.000 propriedades rurais no país, né? Nesse princípio, é importante se ter autonomia, menos dependência de insumos externos da propriedade. Então, dos recursos que você tem que tirar o máximo. Então, essa é a filosofia, certo? E por essa filosofia, então, o que eu tenho barato e bastante disponível é o pasto. Por assim, eu encerro a primeira questão. A segunda questão também vem da filosofia PISA. Lembra que na filosofia PISA a gente diminui a dependência externa de insumos. O pastoreio rotatino também faz parte disso, né? E o pastoreio rotatino nada mais é do que você entender o comportamento natural, ingestivo dos animais e aplicar em sistemas comerciais. Ou seja, é o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. O rotatino é isso, em última análise. E a pergunta de ter plantas diversas, pastos diversos, pastos de verão, pastos de inverno, gramíneas, leguminosas, ele não é somente para fechar a todas as janelas, né, de oferta de forragem numa propriedade, mas também porque o fundamento de funcionamento da natureza é esse. É diverso. É ter gramíneas, ter leguminosas, ter árvores, né? E por princípio de tudo que é o do PISA, a natureza está sempre certa. Na natureza, a gente não tem a natureza só com braquiária brisanta, como a gente vê propriedades no Cerrado. Isso não existe. Se você faz isso, você começa a ter uma série de problemas, certo? Aí começa invasor, aí começa praga, começa doença, porque você tem um monocultivo. A natureza não funciona dessa forma. Então, o princípio é ter diversidade, e para a bênção do Rio Grande do Sul, que eu sempre digo que é um dos 4 lugares do mundo onde você pode ter todas essas cartas para jogar, pastos de inverno, pastos de verão, pastos anuais, pastos perenes, árvores, você pode ter tudo isso. Então, essa diversidade potencial do Estado permite que a gente construa ambientes pastoris comerciais com diversidade, dentro do princípio PISA, que é, para ilustrar, continuar ilustrando com gado de leite, todos os dias que uma vaca sair da sala de ordenha, ela tem a oportunidade de encher a boca com folha verde todos os dias do ano. Esse é o ponto, essa é a filosofia, essa é as razões, né, que redundam o resultado disso tudo. São vacas, né, que são mais saudáveis, porque elas comem aquilo, elas são ruminantes, elas comem pasto, são vacas mais saudáveis, são sistemas de produção com muito menor custo, a ordem de grandeza de diminuição do custo invariavelmente está em torno de 30% nesses sistemas, quando a gente começa com esses ajustes. Inclusive, Pedro, uma coisa que a gente ajusta dentro dessa lógica a natureza está certa e o que é natural produz mais, é a modificação dos horários de ordenha. Esse é outro exemplo. O PISA é muito isso, é seguir a natureza, soluções às vezes nem baratas, é custo zero, né? Simplesmente seguindo a natureza, né? Então, o princípio da diversidade, de você ter ouvido sobre o Sudão, né, na época dos seus estudos, né, vem da lógica essa, com plantas anuais, de inverno e de verão, plantas perenes, principalmente de verão. As perenes de inverno não vão de forma ótima em todos os lugares do estado, mas as perenes de verão quase sempre. E com isso você consegue jogar dentro de combinações, né, que o planejamento forrageiro te faz, você consegue esse objetivo de ter folhas verdes em abundância todos os dias do ano, folhas verdes diversas, gramíneas, leguminosas, anuais, perenes. Esses sistemas
Pedro, a gente tem observado quando que a gente consegue criar, e também porque estamos, de novo, abençoados onde estamos e com esse potencial, nós chegamos a níveis de produtividade e chegamos a custos, né, que, em teoria, não tem comparativo no mundo. Eu sei que a gente, por exemplo, no ambiente de pastagem, olha muito para a Nova Zelândia, como se fosse algo até a copiar. E eu digo para vocês que nosso potencial aqui é muito maior que o deles. Tá? E o conhecimento, inclusive, de manejo de pastagens hoje também não é mais como eles tinham lá nos anos 90 e o início dos anos 2000. Hoje se faz aqui no estado, se é possível montar sistemas de produção muito mais rentáveis e resilientes. Beleza. Professor, baseado no que o nosso público ele é bem heterogêneo e tem gente que está começando na atividade, tem gente que já está há mais tempo, fazendo uma função de glossário, né? O senhor usou 2 termos, né? Que é, vamos dizer, muito do que o senhor vem trabalhando, que o senhor falou muito do PISA e falou do Rotatino. De forma, claro, eu acho que somente o senhor consegue ser sucinto e mesmo, se quiser alongar, tranquilo, mas eu acho que ninguém mais do que o desenvolvedor desses termos consegue justificar o que são, para que serve e aplicações desses 2 termos que o senhor agora nesse trecho comentou, e eu acho que eles são muito a razão pelo que o senhor vai a campo e busca solucionar e tornar as fazendas mais eficientes no Brasil afora. Perfeito. O pastoreio rotatino, ele é um conceito de manejo, certo? Ele é um conceito fundamentado no comportamento ingestivo natural dos animais, dentro dessa premissa que o nosso inimigo é o tempo. Então, o que isso faz, por exemplo? Para dar um exemplo, tá? O que ele gera? Ele gera práticas de manejo, recomendações de manejo que são baseados em comer mais no menor tempo possível. Ordem de grandeza. Num Tifton, por exemplo, 85, muito comum em várias propriedades de leite, é muito comum que o ponto de entrada seja 2 semanas, 3 semanas, em torno de 25, 30 centímetros de altura, quando entram os animais, e o ponto de saída é quando se tem uma boa colheita, uma colheita eficiente naquela faixa. Essa é a forma normal de se trabalhar. Essa é uma forma com um olhar mais vegetal, com crescimento, com um acúmulo de pasto, descanso, etc. A gente faz uma série de pesquisas para perguntar para o animal o que ele quer. O PISA hoje ele está que é uma metodologia bastante consolidada, já está há 19 anos no campo, né? Hoje é uma solução, como eu disse, então, do Sebrae. Então, qualquer produtor pode contactar o Sebrae e ter essa metodologia aplicada em sua propriedade. E existe uma lista de profissionais, muitos ex-alunos nossos, né, spin-offs dos nossos grupos de pesquisa, que são consultores com essa especialidade PISA e que estão disponíveis pelo sistema Sebrae, Sebrae Tech, por exemplo, né, para atuação em nível de propriedade. Então, hoje ele é um pacote tecnológico com uma metodologia muito bem definida, né, e já atendeu, como eu disse, né, no caso tanto do leite quanto do corte, provavelmente aí em torno de umas 4.000 propriedades rurais. Muito legal. Professor, baseado no que algumas frases e palavras que o senhor utilizou em relação a olhar para a natureza, perguntar para o animal o que ele quer, diminuir o nível de interferência humana no sistema e a dependência
externa no sistema de produção. Também o senhor não falou ainda, mas eu sei que o senhor já fez, estudos medindo, mensurando a mitigação de gases do efeito estufa, né? Ele, brincando, Guilherme, ele mediu o pum e o arroto da vaca, tá? Então, fecha parênteses, né? Fecha parênteses. Baseado nisso, para dizer para quem está nos escutando que o professor Paulo Carvalho, ele tem autoridade para responder essa pergunta na qual vai ser feita. O senhor veio construindo uma trajetória e mensurando, buscando junto, não somente, como o senhor disse, no início da sua profissão, tinha um caráter mais produtivista, né? E aí, com o tempo, foi observando que não é só produção, é observação da natureza, responder, ou seja, quando o senhor decide medir a mitigação de gases, o senhor também está preocupado em responder algumas perguntas e, ao mesmo tempo, por ser um professor, né, e ter um compromisso com a sociedade, é responder algumas perguntas à sociedade. E, por último, na última sentença no qual o senhor falou, o senhor disse que alguns estudos do PISA que o senhor vai fazer no estado do Mato Grosso, ele é com financiamento de dinheiro do continente europeu. Bom, o senhor se preocupou com o que a sociedade está pensando, se preocupou com responder algumas perguntas que a sociedade, de forma precipitada, busca acusar, e a gente sabe o porquê isso. E, por último, o senhor disse, além disso, não, eu estudei, avaliei e fui atrás do recurso para poder viabilizar isso. Professor, qual é a imagem hoje, eu acho muito mais madura, de qual é a relação do agro, a relação da pecuária, seja ela de leite ou de corte, com a natureza? A pecuária, o bovino, ele busca melhorar o ambiente no qual ele está inserido, ou ele busca denegrir e diminuir a biodiversidade? Pedro, é uma questão bastante complexa, e eu vou começar da seguinte forma. É óbvio que tem muita desinformação, né, em tudo isso, né? Então vamos começar com o que acontece dentro da nossa casa, mas em nível nacional, né? Existe um entendimento, mídias e países externos, né, de que o gado é a causa do desmatamento por conta das pastagens. E é importante dizer, primeiro, que havia um aumento de áreas de pastagens e um aumento de desmatamento de forma concomitante, muito clara, até os anos 90. Depois dos anos 90, há uma diminuição de áreas de pastagem e uma continuidade de desmatamento, demonstrando que a pastagem não é a causa do desmatamento. Ela é uma consequência do desmatamento. Então esse é um primeiro ponto importante. E o pico de 190 milhões de hectares que nós tivemos nos anos 90 de área de pastagem, hoje está em torno de 160 milhões de hectares. Há uma diminuição. Ou seja, uma indicação de que a pecuária está cada vez mais eficiente e produzindo em menos área, o que é absolutamente desejável. Ok? Nesse meio tempo também temos o tema da integração lavoura-pecuária, crescendo bastante no país, ordem de grandeza em torno de 1 milhão de hectares nos últimos 15 anos, por ano, um incremento de 1 milhão de hectares por ano. O estado do Rio Grande do Sul é o que tem mais integração em todos os estados brasileiros. Nós temos 31% de áreas com integração. Então tudo isso dá um contexto de que as pastagens, elas estão fazendo o seu papel, né? Você mencionou o nosso trabalho, né, com as medições de gases em diferentes sistemas. Nós estamos nisso aí há mais de 15 anos, tá? Antes ainda toda essa lógica de mudanças climáticas e tudo, né, dessa moda, por assim dizer, né? Mas aí está, de novo, um ponto de filosofia dentro desse grande contexto PISA e de tudo que a gente estuda, tá? Primeiro, é importante dizer, para quem esteja nos ouvindo,
que as emissões de gases dos bovinos, por exemplo, é uma coisa natural. Ok? E que a quantidade total, né, referente a esses animais, comparado ao sistema energético de transporte, é muito pequeno. Ok? Então há interesses que queiram, que se quer, talvez, superestimar a importância do componente gado, né, dentro de toda essa história do aquecimento global. Mas, com isso não quer dizer que isso não é importante. Tem várias oportunidades nisso. E aí vem o meu ponto. Tá? O Rotatino, por exemplo, a gente já publicou, nós conseguimos diminuição de emissões de metano, dependendo do tipo de animal e da forma de expressão, por ganho de peso ou por carcaça, etc. Você tem melhorias dessas eficiências, né, próximo de 50% até mais de 60%. Só com manejo, só com Rotatino. Então, para dar um exemplo, então você pode seguir uma linha, que é a do manejo, e na linha do manejo você tem aumenta a ganho de peso, aumenta a produção de leite e diminui as emissões por cada unidade de alimento que você está produzindo. Essa é uma linha. O Rotatino é uma resposta a isso. Tem uma outra linha, que é botar um aditivo no animal, certo? E esse aditivo, o produtor ou alguém tem que comprar, tem um custo, e ele diminui as emissões de metano sem aumento de ganho de peso ou de produção de leite. E ele diminui o metano. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos na primeira linha. Na segunda, nós não temos interesse. Que vai ter custo e não vai ter ganho para o produtor. A outra é uma solução de custo zero com ganho para o produtor. Por isso que a gente diz que tem uma série de oportunidades nesse assunto, das mudanças climáticas, desde que elas venham a convergir com aumento de produtividade e com custo nenhum ou próximo disso. Então você pode melhorar significativamente, né, a produção de alimentos por unidade de emissão, segundo essa filosofia. Essa que nós trabalhamos, Pedro, para te explicar. Então, eu costumo dizer para todos, olha, nenhum problema de se falar de gases e dos animais e tudo mais. Nós temos a linha para responder a isso. A única coisa é comunicar para a sociedade, né, que existe pastagens, campo nativo, bioma pampa, né? Esses animais emitem metano, e metano é uma coisa natural, e emitir menos metano é interesse nosso, do ponto de vista climático e do ponto de vista comercial, nenhum problema, desde que as soluções sejam desse tipo que eu estou dizendo. É isso, essa é a filosofia que a gente aplica, que nós introduzimos no PISA. No PISA, eu vou te dar uma ordem de grandeza, tá? Nós medimos, por análise de ciclo de vida, para concluir, uma propriedade em soledade, com produção de leite. Nós diminuímos as emissões da propriedade completa entre o primeiro ano e o quarto ano da aplicação do PISA, nós diminuímos em 88% as emissões totais. Aí é metano, aí é CO2, é óxido nitroso, enfim, todos eles em CO2 equivalente, né? Só com coisa simples, aumentando, eu não me lembro o aumento da produção de leite, né? Mas eu tenho a impressão que é algo, mais de 50%, tenho certeza que aumentou a produção de leite. Tá? Eu não tenho o número de cabeça.
Então isso são as oportunidades que eu digo dentro desse assunto de mudanças climáticas. Professor, o senhor abordou e ficou bem claro assim de que sistemas eficientes economicamente e bem manejados, eles são amigos do meio ambiente. Falaste que o desmatamento e a pastagem, ela não é a causa, ela é a consequência do desmatamento, né? E isso foi muito interessante. E, bom, falamos desse tema. E agora, professor, eu acho que o senhor também vem sendo questionado e como anda muito, vem vivenciado a situação atual. A gente vem num momento econômico de pouco dinheiro no mercado, taxa de juro alta, por consequência, dificuldade dos produtores acessarem crédito, né? O senhor teve a oportunidade, antes de entrar na universidade e estando na universidade, de trabalhar em sistemas de produção. Citaste muito exemplo da família Garcia de Garcia. Como que o senhor, qual é a opinião do professor Paulo Carvalho e daqui a pouco mesmo sugestões de que, bom, é comprovado que os sistemas integrados, eles têm um nível de interferência externa menor, têm um maior resultado econômico, é amigo do meio ambiente, mas ainda na metade norte do nosso estado, nós temos uma resistência muito grande ainda para a grande maioria dos sistemas com a entrada do bovino, né? Se no Brasil a gente vem experimentando novas fronteiras agrícolas, inicialmente começou pelo oeste do Brasil, hoje já está no norte, né, do nosso país, a metade norte do nosso Rio Grande do Sul, acredito que segue sendo uma fronteira pecuária, né, para a gente poder integrar. Baseado nessa questão de que os sistemas exclusivamente agrícolas não vêm experimentando uma sanidade econômica, como o senhor vê, por que não se implementa mais a utilização da pecuária nesses sistemas e o que precisaria para que esses produtores integrassem mais o sistema pecuário e, por consequência, ao diminuir a quantidade agrícola do seu sistema e consorciado com pecuária, estamos diluindo o risco do sistema de produção, professor? Pedro, eu começaria pela análise macroeconômica, né? Pouco dinheiro e altas taxas de juros. Qual é a novidade? Muito bem. Dito isto, né? Esses sistemas integrados, eles de fato são comprovadamente, né? E talvez mais importante para o Rio Grande do Sul do que para outros estados da federação, ele significa diminuição de risco operacional. Isso nós temos vários números nesse sentido, comprovando, né, o quanto a pecuária num sistema integrado tem a função de estabilidade do sistema. Um exemplo. Nós temos essa base de dados de 25 anos lá de Tupã-Sirietã. Nessa base de dados, né, a média, né, de rentabilidade, eu deveria ter que puxar esse número, se ele tivesse fácil. Mas chuta para baixo, chuta para baixo. A média de rentabilidade por hectare é $960 por hectare. A média com gado. E a média sem gado é 446. Então você tem uma dimensão. Isso aí é correção de preços de soja e de gado nos seus devidos anos. Mas o principal não é isso. O principal é o que acontece no pior ano dessa base de dados de 2001 a 2024, mais ou menos, que nós temos, né? No pior ano, você perde $215 por hectare, quando você só tem soja. E você ganha, aí eu não sei, não vou saber o número exato, cento e poucos dólares por hectare quando você tem gado. Ou seja, você entra na UTI quando você não tem gado. Entra na UTI com chance de não sair mais, né? E o outro te segura. E isso é importante para o Rio Grande do Sul, aonde as variações climáticas
no momento da soja são enormes e só vão aumentar. Nós temos trabalhos que mostram isso. Tá? Então, ele é fundamental no Estado. Tem vários benefícios hoje dos trabalhos que a gente vem conduzindo, porque a Aliança CIPA, que é um outro nome que eu trago para vocês, mas é um consórcio de grupos de pesquisa do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso, na Federal do Rondonópolis, que estudam sistemas que vão desde 60% de argila até menos de 10% de argila no solo, que estudam sistemas de arroz, milho, soja, algodão, pasto de inverno, pasto de verão, gado, ovelha, com árvore, sem árvore. Esse conjunto de resultados, que hoje são mais de 200 dissertações e teses, mostram que a vida do solo depende da integração. Cultivos agrícolas sem gado, sem rotação com pastagem, por mais que seja plantio direto, por mais que sejam rotações agrícolas boas, elas não conseguem manter o nível de vida do solo comparado a esses mesmos sistemas com plantio direto, com tudo isso, com gado. Eu sempre repito, Pedro, com muita frequência nas minhas palestras, que quando eu trabalhava lá na Cerro Coroado, e eu falava que pode botar gado que não vai dar problema, né? Agora a gente tem uma outra frase. A gente olha para os produtores de soja, de milho, e dizem assim, não, você deve botar gado para melhorar e recuperar, para não... Vou dar uma palavra bonita agora, para regenerar o seu solo. Os nossos dados com o microbioma do solo, a biomassa microbiana, a diversidade dessa biomassa, o efeito positivo que o gado tem é espantoso. Em fungos micorrízicos, em estrutura do solo, aumento de capacidade de retenção de água nesses solos com gado, N resultados dos mais diversos, para dizer que os animais são fundamentais. Esses solos agrícolas, né, a despeito de plantio direto, a despeito de rotações, falta vida. E é por isso que o bioinsumos está se expandindo tanto como assunto e como necessidade, porque está faltando vida nesses solos. Essa vida é trazida pelo esterco, pelas urinas, pelos besouros, coprófagos, pelas minhocas e aranhas, que tudo aumenta quando você tem sistemas integrados. Por que a sua pergunta, não, então, por que todo mundo não faz? Bom, primeiro é importante que de cada 3 produtores, um faz. E é o maior número de todo o país. A gente pode se perguntar por que o país todo não faz, né? Tem várias questões nisso daí. A primeira dificuldade, ou talvez a principal dificuldade, ela reside aqui. Esse é o principal limitante. E eu me refiro ao produtor, ao técnico que atende ele, à cooperativa, à indústria que serve, aos professores. Todo mundo hoje é compartimentalizado, especializado. Se você quer tirar alguém do seu conforto, um cara que entende de soja, é botar gado naquela área. Você vai causar um desconforto. Então, como é que você reage ao desconforto, Pedro? Você diz que aquilo não é bom. Tu evita. A verdade seja dita, além de questões de cerca, de mangueira, né, de pessoas que têm que trabalhar com trator e encilhar cavalo, começam a ter essas necessidades, ou seja, há uma dificuldade operacional, certo? Limitante. Tem muitas propriedades hoje que não tem mais a estrutura do gado, então, ok, né? Mas, além disso, né, tem esse medo que significa que
quando eu dou uma palestra e mostro um monte de números desses positivos e efeitos positivos de anos, né, que são difíceis de contestar. Dizer que o gado faz mal é difícil de contestar. Com um parêntese, a questão é você ter o manejo da pastagem nesses sistemas. Ok. Tem que ter manejo, obviamente. Dito isso, no manejo correto, etc., né, as alturas corretas, o manejo do rotatino, tem todos os efeitos positivos. Você não tem como contestar, não é difícil contestar. Então é mais fácil duvidar. Depois de uma saída de uma palestra, por exemplo, desses números, você só tem duas decisões. Uma decisão é, bom, não. Isso aí, isso é coisa de pesquisa, isso é coisa do... Não, mas está em propriedades, não sei aonde, aquilo. Não, mas isso lá fora, né? Não, isso não dá certo. Lá em casa, né? Lá em casa ou lá fora. Então, quando você diz isso, Pedro, o teu dia seguinte é igual aos demais. Okay? Nada muda na sua vida. E você segue naquele conforto que você tem. Porque se você se atrever a pensar que aquilo tem razão, tem alguma coisa, e você então tem que ir atrás, né, do conhecimento e da situação necessária para colocar aquilo, experimentar aquilo na tua propriedade, começou o desconforto. Você vai ter que deslocar uma energia. Você sabia, você tinha conforto na condução do teu sistema, e você vai para uma fase que você desconhece. Dependendo da situação de vida da pessoa, de coisa, até da idade, nós temos até isso, né? Nós temos estudo que mostra que uma pessoa com mais de 60 anos vai menos na integração do que uma pessoa mais nova. Tem um decréscimo de X% de probabilidade de ele adotar. Certo? Então aí começam essas coisas, que é um misto de toda a parte social, né? Junto com a complexidade da integração, porque ele é um sistema que é mais desafiador, né? E você tem poucos técnicos hoje que conseguem transitar entre essas duas coisas. Para te explicar que talvez 1/3, né, dos produtores, e talvez somente para 40%, ou talvez chegue a 50%, mas jamais vai ser 100% de produtores adotando os sistemas integrados, por essas características, né, que o sistema integrado, de certa forma, significa voltar, né, um passo atrás nesses sistemas extremamente especializados, onde você só tem arroz, ou você só tem soja, ou você tem, entende? Só uma commodity, né, às vezes duas, né, são sistemas que uns olham isso como intensificação, outros olham isso como simplificação. Coisas muito simples, que tu acha que tu tem a coisa na mão. Qual é o problema? Faltou combinar com a natureza. E com o mercado também. Faltou combinar com a natureza. Só isso. Né? Se tivesse a natureza, né? Quanto mais tu tem uma coisa só, né? Tu começa a ser atacado por várias coisas, né? Doenças, pragas e coisas. Ou seja, você está contra a natureza. Vamos ver quanto tempo você aguenta nisso, né? E especificamente os cultivos de verão, ou a soja, né? Ou o milho, né? Com a variação climática do estado, que é diferente do Mato Grosso, por exemplo, né? Do estado, né? Existem poucas soluções para isso. Uma delas que está aí são os sistemas integrados. Então, para quem quiser dormir mais tranquilo, ter menos risco de ser tirado da operação, né, ele tem uma opção com tecnologia do Estado. Né? Ela também serve, os princípios servem para todo mundo, mas nós temos a tecnologia para o Estado. E é engraçado, porque você mesmo citou a entrada da soja na metade sul do estado, e ela está entrando também de forma especializada, não integrada, justamente na região que tem mais gado possível para fazer integração.
mas os modelos de arrendamento se pode até ter na mesma área, gado e soja, mas aquilo tem todos os nomes, inclusive o de disputa, briga, dedo no olho e tudo mais, menos integração. Perfeito, professor, é muito bom e no caso, por exemplo, a gente pode notar, né, a questão junto com a questão do solo e natureza, que o senhor falou, que tem que combinar com a natureza, é a questão do mercado, né? A gente sabe que na verdade, nem sempre quando o boi está valendo, a soja está valendo, o arroz muito menos, o milho, então é a questão de colher a fruta da época, né? Ter diferentes moedas e colher a fruta da época. Muito interessante essa provocação na qual o senhor fez. Baseado nisso, professor, com a riqueza de informação que o senhor passou, primeiramente agradecer, né, e não tinha dúvida que seria fantástico. Muito obrigado. E, bom, falamos tanta informação, mas pelo tempo a gente não pode aprofundar tanto. Anuncia, comunica para o pessoal aonde eles podem acessar as informações do GPEP, as informações que o professor Paulo Carvalho gerou, porque são de grande valia, professor, e apenas abrir um parênteses que o senhor falou de o técnico prefere a área que ele conhece, porque toda mudança gera desconforto. Nós tivemos 2 experiências nesses 15 anos aí que nós estamos com a consultoria, de empresas de análise de solo, aonde, não sei o porquê, e aí o seu trabalho no Cerro Coroado serviu como referência para a gente poder convencer os clientes de que onde eram sistemas na metade norte, aonde nunca teve gado, aí começou a entrar com gado. Aí onde entrar o gado, que tinha que colocar 250 quilos mais de potássio, que o gado ia extrair. Aí a gente assim, olha, mas tem um trabalho do professor Paulo Carvalho, que já faz um tempo que ele mede, que é o contrário, que tu aduba no inverno, e aí tem a ciclagem de nutrientes, o gado acaba deixando mais potássio e fósforo. Não, mas não é assim, tá. Aí o cliente, muito sensato, vamos pegar uma área e vamos testar um ano, e vamos ver como é que vai ser. Hoje essa fazenda, professor Paulo Carvalho, ela, no caso, o que aconteceu? Onde entra o gado, né? Ela tinha 0 cabeças, começou com 1.500, hoje tem 10 mil cabeças. Ela, em Santa Bárbara do Sul, pertence ao grupo 300, né? Aí, ela hoje, no caso, por exemplo, eles adubam as pastagens de inverno, entra terneiro, e no momento do plantio da soja, colocam só semente na plantadeira e não aduba. Isso representou o quê? 30 dias a menos de tempo de plantio e mais assertivo eles são nessa janela climática para poder ter essa colheita. Então, somente corroborando com o que o senhor falou, um exemplo prático do quanto o seu conhecimento entrega resultado e seguramente, né, professor, no Brasil não tem tanto isso, deveria ser patenteado, né, porque é uma riqueza muito grande no qual o senhor vem gerando. Muito obrigado mais uma vez e diz os caminhos aonde a gente pode seguir tendo essa informação que muda a realidade, aumenta o resultado, gera riqueza e principalmente melhora o mundo de quem está inserido nele. Pedro, isso remonta de certa forma ao início, né, do podcast, quando a gente falou das perguntas, né, as perguntas certas. Quando as perguntas são certas, né, a gente tem hipóteses mais adequadas e respostas que têm mais, ao mesmo tempo, né, que geram conhecimento de relações de causa e efeito e geram oportunidades de aplicação prática ao mesmo tempo. Quando a pergunta é bem feita, né, é aquela história, na prática a teoria é a mesma, certo? E a gente tem tido bastante sucesso, mesmo dizendo que estamos sendo abençoados com a quantidade de procedimentos, inovações tecnológicas que estão indo de fato para o campo e fazendo diferença, né, na vida das pessoas. É muito raro isso, Pedro, de pesquisa chegar na propriedade. Isso é muito raro, né? Você mencionou, né, o tema de adubação de sistema. A gente vem trabalhando, né, nisso. Esse é um dos temas mais quentes atualmente dentro dos nossos grupos,
dentro da Aliança CIPA, né? E a Aliança CIPA justamente é esse grupo de grupos de pesquisa, esse consórcio de grupos de pesquisa, que se juntaram para fazer a difusão de todos esses conhecimentos. Eles estão concentrados bastante no site da Aliança, aliancacipa.org, que é uma das fontes dos trabalhos todos que nós comentamos. E esse site está mais atualizado que o site do GPEP, especificamente, e nesse site também tem os trabalhos dos demais grupos de pesquisa, que é o NITA e o GPISE, que fazem parte da Aliança CIPA, e vocês vão ter acesso, provavelmente, a grande parte de toda essa fundamentação de trabalhos nesse site da Aliança CIPA. Ok? Muito legal, professor, muito legal. Guilherme, a bola está contigo, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Encerre os avisos e foi um programaço. Obrigado. Se me permitirem, o último agradecimento. É momento de eu fazer um último agradecimento ou ainda é depois? De minha parte, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de participar nesse podcast, nesse Agrocast, né, Horizonte Agrocast, se bem guardei o tema, porque o que eu queria dizer é que até o saudoso doutor Armando Garcia de Garcia dizia que se a pesquisa fica na gaveta, né, ela não transforma ninguém, né? E eu me lembro dele ter bastante referência da Nova Zelândia, né, como um país e uma pesquisa que conseguia fazer isso. E hoje, lamentavelmente, ele não está entre nós para ver o quanto, por exemplo, o experimento que é numa das propriedades deles, experimento pesquisa, está transformando a vida de outros tantos, como o exemplo que você trouxe, Pedro, de usar os materiais nossos, né? Você imagina, não se um experimento de 25 anos, ele é absolutamente incomum num país como o nosso, um experimento de 25 anos numa propriedade privada, talvez seja o único do mundo, não sei. Certo? E essa pesquisa está fora da gaveta, está de fato alcançando os produtores. Então, primeiro, para fazer uma certa homenagem, né, porque essa família ela sempre está conosco, são amigos e tem uma importância muito grande em toda essa trajetória de pesquisa que hoje fundamenta muitas das coisas que são feitas no nosso estado, né? E também dizer que hoje, por intermédio da Aliança CIPA, né, nós temos muitos braços que conseguem trabalhar fora dos muros da universidade, de fato fazendo a entrega, né, da tecnologia, das nossas pesquisas para a sociedade. Então a gente fica à disposição, né? Eu sou entre um grupo enorme de pessoas que envolvem colegas, envolvem alunos de pós-graduação, né, em alunos de graduação, uma equipe hoje na Aliança CIPA, nós somos todos voluntários, somos mais de 100 na Aliança, com o propósito da difusão de sistemas sustentáveis e resilientes de longo prazo para a mudança da condição, né, melhoria do nosso produtor rural. Perfeito, professor. Muito obrigado mais uma vez por ter contribuído com a gente. Eu, particularmente, fiquei encantado com a simplicidade com que o senhor consegue transmitir conhecimento. Veja, eu não sou da área e consegui entender perfeitamente tudo que o senhor explicou. Então, vocês são felizardos, aqueles que podem ser seus alunos, com certeza. E faço o agradecimento aqui em nome, com certeza, da nossa audiência. Também deve ter tido a mesma sensação e a mesma experiência que eu. Muito obrigado. Esse foi, então, o Horizonte Agrocast número 37, com o tema Sistemas Integrados, como a pecuária pode ser sustentável e rentável. Obrigado, professor Paulo Carvalho.
e nos despedimos com o convite para que vocês nos sigam no Instagram e no TikTok através do @HorizonteAgrocast e também no YouTube e no Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira, episódio completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamajô Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça de deixar a sua participação, seu comentário é muito importante. Pode deixar também sugestão de entrevistados, crítica em qualquer um dos canais disponíveis. Agradecemos a sua audiência, esperamos você no próximo Horizonte Agrocast. Esse que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.